Primeira coisa que eu gostaria de estar avisando vocês, que essa aula está sendo gravada, tudo bem? Se alguém tiver algum problema com isso ou não quiser, é só estar comunicando a gente. Eu vou repetir, Daniela. A gente vai estar dando início à aula agora. Essa aula está sendo gravada. E aí depois esse link da aula vai estar sendo disponibilizado para vocês, quem quiser estar assistindo a aula de novo, e para outros alunos também que pedem para a gente, tudo bem? Vamos lá. Iniciar aqui nossa apresentação. Hoje na aula a gente vai estar vendo sobre a ferramenta Google Agenda, uma ferramenta muito interessante que ela é usada todo dia praticamente. Na verdade, se você usar ela corretamente, você vai estar sempre utilizando ela. A ferramenta Google Agenda, que também é conhecida como calendário, ele nada mais é do que uma agenda virtual. Igual você não tem uma agenda física, onde você anota seus compromissos, anota datas de aniversários, anota quando que você tem que pagar um boleto, qualquer coisa você anota numa agenda. Então, a gente tem uma ferramenta no nosso pacote que faz a mesma função e muito mais, como vocês vão estar vendo na aula de hoje, tudo bem? Aí aqui eu só trouxe aqui para vocês estarem lembrando as nossas condutas para a aula. Seguinte, quando você não estiver falando, deixar o microfone fechado, que é para a gente não ter problema de várias pessoas falar ao mesmo tempo. Se você quiser ficar com a sua câmera ligada durante a aula, tudo bem, ótimo, bom que eu vejo se vocês estão gostando, não estão gostando do conteúdo, eu vou vendo a reação de vocês. E se quiser fazer qualquer pergunta, só levantar a mãozinha que tem aí no Google Meet, que a gente tem uma boa interação. Eu paro de explicar e dou a vez para vocês. Lembrando quem são os organizadores. Primeiro é que a gente vai lembrar sobre o que eu falei na primeira aula, sobre como é o nosso curso, as ferramentas que a gente vai ver. Aqui a gente tem quem organiza o projeto, ele é uma parceria da Prefeitura de Itabira com a Unifei, que somos nossos alunos, e a FUPAI. Aí é o Citinova, dentro do Citinova nós somos o Inova Território. Perfeito então, pessoal. Na aula passada a gente aprendeu sobre Google Meet e o Gmail. A gente aprendeu como que cria um Gmail, como que você personaliza seu e-mail, adiciona anexo. A gente fez todas aquelas configurações. Quem não tiver visto essa aula, me avisa que a gente disponibiliza o link também. Perfeito? Ok. Na aula de hoje a gente vai estar vendo o Google Agenda. É a terceira ferramenta do nosso curso. E aqui eu trouxe apenas um textinho da vantagem de você usar uma agenda digital. Ao contrário das páginas numeradas com espaço limitado, as agendas digitais têm a capacidade de armazenar quantos eventos e observações você quiser fazer. E melhor, tudo de forma organizada. É o que eu expliquei. Vocês vão ver que dentro do Google Agenda, você organiza muito bem tudo que você tem que fazer no seu dia, tudo que você quer ser lembrado de fazer, beleza? Ao cadastrar todas as suas tarefas do dia, elas automaticamente se ordenarão no horário que vão acontecer. Igual, por exemplo, uma agenda de papel, se o seu compromisso é 9 horas da manhã, você tem que escrever lá onde é 9 horas da manhã para você se organizar. Aqui não, você lança ela em qualquer lugar, ela automaticamente já vai para a ordem certa. Beleza? Ok, então, pessoal. Vamos então ver como que a gente chega na nossa agenda, como que a gente abre o Google Agenda. Vou parar de transmitir aqui e vou transmitir de novo. Primeira coisa que eu preciso saber de vocês estão no computador ou estão no telefone? Pode responder no chat ou responder aqui por voz mesmo, só para a gente ter uma noção. Notebook, PC, ótimo. Tem alguém que não está no computador? Tem alguém que está assistindo a aula no telefone? Rosa. Eu estou assistindo a aula no telefone, mas estou com o computador ligado. Perfeito. Johnny está com o celular. Você está no celular, Johnny? Sim. Mas você tem um computador em casa? Como é que é? Temos. Perfeito, então. Porque aí o que a gente vai estar criando aqui, a gente trabalha melhor depois com o computador. Gabi levantou a mão. Falou que está no celular e tem computador. Perfeito, gente. Ótimo.
Então, ok. Por que eu estou perguntando do computador? Porque a gente aprende aqui uma visualização que é para desktop, com a tela maior, né? Digamos assim. Porém, o que a gente aprende aqui, a gente também consegue usar no telefone. Só que no computador é mais fácil de ver. Mas no telefone é mais prático, que no dia a dia você lança seus compromissos. E justamente esse é o objetivo. Vou transmitir aqui para vocês agora a nossa agenda. Ok, primeira coisa, vamos supor que a gente está aqui no nosso e-mail. Nosso e-mail, caixa de entrada, certinho? Aí, se a gente vier aqui, olha, nas Google Apps, que chama, ou aplicativos do Google, e clicar, a gente vai conseguir ver nesse cantinho aqui a agenda. É só a gente dar um clique. De qualquer Google App que você tiver, seja a planilha, seja documentos, ou seja, por exemplo, deixa eu pensar, sei lá, qualquer deles funciona do mesmo jeito, tá bom? Então aqui agora a gente já tem a nossa visualização de como é um calendário, como que é uma agenda digital. A primeira visualização que a gente tem é a visualização por semana, ou seja, começa num dia e termina no final, começa na segunda, termina no domingo. Na verdade, você consegue personalizar isso, em qual dia da semana você quer que comece. Tem pessoas que ficam mais organizadas se a semana dela começar no domingo. Eu prefiro que a minha semana comece de fato na segunda, que aí eu sei que ali começam meus compromissos e fim de semana eu acho melhor ficar para outras coisas. Então aí eu acho assim. Depois eu vou mostrar para vocês como que você coloca no dia que você quiser, ok? Então, se a gente quer mudar a nossa visualização, vamos supor, eu quero ver só os compromissos que eu tenha hoje. Eu venho aqui nesse cantinho, olha, onde está escrito semana, e mudo para dia, por exemplo. Aí agora eu estou vendo apenas o dia 1º de março, que aí eu tenho os compromissos que eu tenho hoje. Eu já lancei vários compromissos aqui para a minha agenda ficar cheia. Igual, por exemplo, lancei uma reunião que eu tive mais cedo. Aí aqui eu lancei um treino de academia. Então, assim, quanto mais você vai lançando seus compromissos, mais completa a sua agenda vai ficando. Eu não quero ver só por dia nem semana, eu quero ver meu mês inteiro. Perfeito. Você vem aqui e clica em mês. Aí agora eu estou vendo todos os meus compromissos do mês. E o dia que eu tenho mais de um compromisso, por exemplo, essa quarta-feira aqui, aparece tudo assim juntinho. Se eu tivesse mais compromissos ainda, a visualização ainda ia pegar mais coisas, ok? Aí se eu quiser ver o ano todo, como se fosse um calendário, digamos assim, podemos também. Eu venho aqui e agora eu estou vendo todos os dias do ano, começando em janeiro e terminando em dezembro. Aí eu consigo ver, por exemplo, se eu tenho um compromisso nessa terça-feira aqui, se não aparecer nada é porque não tem nada. Como eu já lancei aqui um treino, eu tenho, por exemplo, meu treino lançado. Ok. E a gente também consegue trocar essas visualizações usando os atalhos que são padrões do Google Agenda. Eles seguem o padrão do nome em inglês. Então, dia em inglês, que é day. Aí depois você tem week, que seria semana. Aí cada um, vamos supor, D, se eu clicar no D, eu pulo para a visualização de dia. W, que seria week, de semana em inglês, eu pulo para a visualização em semana. Eu esqueci como que fala mês em inglês, mas month, alguma coisa assim, M, e Y para year, de ano. Tanto que se eu clicar aqui, olha, eu vejo qual que é a tecla de atalho para cada um deles. Aí também tem programação, que é uma visualização onde você só vê os seus compromissos. Por exemplo, aqui ele está em julho, mas eu vou pular aqui para o mês que a gente está agora, março. Aí se eu pular para março, olha o que eu consigo ver. Eu consigo ver todos os meus compromissos que eu tenho lançados nesse mês aqui de março, olha. Se eu voltar aqui, por exemplo, para fevereiro, aí eu tenho outros compromissos aqui. E tem a visualização também de 4 dias, que é uma visualização um pouco mais curta do que a da semana. Essa de 4 dias você consegue programar ela também para 3, 5 dias, né? O que você achar melhor. Eu gosto de ver meus compromissos de 3 em 3. Por exemplo, o que eu tive ontem, o que eu tenho hoje, o que eu tenho amanhã. Ok. Eu prefiro 5 dias. Aí você coloca. É o que você quiser, entendeu? É o que você achar melhor. Eu gosto da visualização por
semana, porque aí eu consigo ter uma noção melhor do que eu já fiz, do que eu tenho que fazer. Então agora vamos, de fato, criar compromissos, né? Como que a gente lança, né, as nossas tarefas, os nossos afazeres no calendário. Eu venho aqui nesse botãozinho criar. Deisiane, pode perguntar. Deise? Como colocar em português? Ok. Eu vou te mostrar como que você muda a configuração do idioma. É igual a gente mudou no Gmail, só que provavelmente se você criou seu Gmail agora, você ainda não mudou o idioma dele. É bem simples, a gente clica aqui nessa setinha de configuração, aí o seu provavelmente vai estar em inglês, então vai estar settings, você clica aqui. Aí a primeira opção aqui vai ser idioma, o seu vai estar language, alguma coisa assim em inglês. Você clica nele, procura onde que está o português vai estar um pouquinho mais para baixo do inglês, só clicar, ele já salva automático, tudo bem? Se der certo aí você me avisa que eu continuo aqui. Certinho? Perfeito, então. Vamos lá. Então, como que a gente cria, né, os nossos compromissos? Igual eu estava falando, a gente vem aqui nessa opção de criar e clica em evento. Evento é qualquer coisa que você tenha no seu dia, qualquer compromisso, reunião, é qualquer coisa que vai te tomar algum tempo, a gente pode chamar de evento, tudo bem? Então vamos supor, eu quero lançar aqui uma reunião que eu tenho na sexta-feira. Então eu vou começar, por exemplo, com um nome que seja sugestivo. Esse nome vai ser o título daquilo ali. Então eu vou colocar, por exemplo, reunião com alunos. Vamos supor, eu vou reunir com vocês via Google Meet. A gente está, talvez, fazendo uma atividade, qualquer coisa assim. Aí, de cara, eu tenho essas três opções aqui para selecionar. Evento, tarefa e lembrete. Eu vou só passar por cima delas, mas depois eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Essa é a visualização de evento. Essa é a de tarefa, você percebe que ela tem menos detalhes. E essa é de lembretes, mais enxuta ainda. Ok, então. Aí aqui agora, na visualização de um evento, um compromisso que eu tenho, eu percebo que eu tenho algumas configurações do que eu posso estar colocando ali. Obviamente, a primeira coisa que eu tenho que definir é o dia. Em qual dia que vai ser aquela reunião? Eu clico aqui onde ele está terça-feira e vou escolher um dia do meu calendário. Então, vamos supor, se é na sexta-feira, eu vou olhar aqui, ó, sexta-feira, dia 3 de março. Ok. Próxima coisa que eu tenho que definir é o horário. Horário de início e horário de término. Eu marquei uma reunião com os alunos para 7 horas até 8. Uma hora de reunião. Ok? E aí depois eu tenho outras configurações que eu posso fazer. Por exemplo, configuração de dia inteiro e configuração de fuso horário. Configuração de dia inteiro é quando você coloca uma programação que ela ocupa todo o seu dia. Então, você não tem horário de início e de término, enquanto aquele dia perdurar. A Darlane pode perguntar? Volta no início pra mim aí, do dia, por gentileza. Você quer Você que me eu faça uma ouviu? visualização de dia? Não, aí você está fazendo o evento. O primeiro passo é definir o dia. Volta no dia aí pra mim e me Tá. pediu Como um que a gente pouquinho. define o Você me ouviu dia? bem? Sim, a gente clica aqui, olha, do lado do reloginho está escrito sexta-feira, 3 de março. Quando eu clico nessa opção, ele abre um calendáriozinho onde eu consigo escolher o dia da semana, do mês que eu quero. Ok? Perfeito. A próxima pessoa que levantou a mão foi o Rave. Você levantou a mão? Você quer perguntar? Sérgio. É porque eu tô lendo aqui pelo nome
O ícone da mão está muito pequeno. Você clicou nele sem querer, Sérgio? Só para mim ter uma noção. Ah, tá. Beleza, então. Ok, está acompanhando. Perfeito. Então, beleza. Então, eu escolhi aqui, ó, sexta-feira, dia 3. Aí eu venho, defino o horário. Aí, se eu escolher que é dia inteiro, você observa que agora ele só quer saber o dia de término. Ou seja, é uma coisa que pega na sexta e vai só até a sexta mesmo? Ou é uma coisa que eu preciso estender mais dias? Vou dar um exemplo se fosse suas férias, por exemplo. Você vai tirar seus dias de férias e você vai lançar na sua agenda, porque é uma agenda compartilhada com outras pessoas. E as suas férias começam na sexta-feira, 3 de março, e vão até o dia 10. Você tem aí uma semana de férias. Você observa que aqui em cima ele começou a fazer uma barrinha que ela pega de um ponto até outro. Quer dizer que, ou seja, você começou ali na sexta-feira, dia 3, e vai até lá quando terminar suas férias, por exemplo. Ok? Deixa eu tirar essa mãozinha aqui do Sérgio, que parece que ele levantou a mão de novo. Ou você quer perguntar alguma coisa, Sérgio? Ok. Que apareceu a mãozinha aqui de novo. Eu fiquei na dúvida se você tinha perguntado mais alguma coisa. Ok. Voltando então. Então, se eu selecionar que é dia inteiro, ele vai pegar, obviamente, que todo o compromisso da sexta. Mas não é o nosso caso. É uma coisa que... Ah, tá. Como eu escolhi aqui, ó, até vai dia 10 de março, ele, mesmo eu voltando aqui, ó, ele ainda pega que vai até sexta-feira, 10 de março. Se você só volta aqui, ó, e volta pro dia 1º, que aí ele... Calma aí, ele bugou aqui, ó. É porque agora ele tá colocando que é um evento que começa, tem mais de um dia, ó. Não, voltou. Beleza, então é um compromisso na sexta-feira, 3 de março, que inicia às 7 horas e termina às 8. Aí a primeira coisa que vocês podem me perguntar é com relação a esses horários, que está um pouco diferente, né, do que a gente utiliza. Esse PM é um modelo de hora americano, que significa pós-meio-dia. Então, se eu descendo aqui, olha, eu percebo que ele chega no 12, que, ó, quando ele chega no 12, ele muda de AM para PM. Então, como se fosse... Essas aqui são as primeiras horas do dia mesmo, olha, meia-noite, 1 hora da manhã, 7 horas da manhã. Quando ele chega aqui em meio-dia, ele muda. Aí eu tenho meio-dia e 15, meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Então, por exemplo, se meu compromisso é 7 horas da noite, é 7 horas PM. Eu venho e seleciono 7 horas PM. E aí, quando você vai definir o horário de término, você já percebe que ele te dá quanto tempo vai levar aquele compromisso. Então, por exemplo, se fosse o caso de um compromisso de 30 minutos, aí seria até 7h30. Ele já fala aqui, olha, 30 minutos. Ah, é um compromisso de 45 minutos. Aí ele já coloca aqui. Mas se, por exemplo, for um compromisso num horário que você... não é um horário padrão, né? 15, 30 e 45, vamos supor que acaba com 20 minutos. Então, vai até 7h20. Você pode vir aqui, apagar 45 e colocar o 20. Ou seja, são apenas 20 minutinhos de reunião. É uma reunião bem rápida. Ok? Aí a gente tem outros detalhes para estar configurando. O fuso horário, como eu comentei com vocês, é aqueles casos onde você... trabalha com um horário diferente do seu país. Por exemplo, você tem uma agenda compartilhada com pessoas nos Estados Unidos. Aí eles têm um fuso horário diferente. Aí você pode vir aqui e mudar para o fuso horário que você quiser. Aí você tem todos os fusos horários do mundo. O que vai diferenciar é a hora, no caso, né? Apenas isso. Beleza, então. Aí a gente também tem uma opção que chama encontrar um horário, que nada mais é do que quando você... quer buscar na sua agenda um horário que você tenha disponível. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, aí ele vai abrir para mim a minha sexta-feira, aí ele vai me mostrar o seguinte, olha, das 4 até as 7, você já tem um compromisso, que é um compromisso fictício que eu lancei aqui, chamado Mostra Técnica. E ele vai das 4h15 até as 7h15 na Avenida Duque de Caxias. Ok? O que eu vou fazer então? Eu vou procurar um horário disponível.
Eu até lancei aqui de propósito, num horário pegando que eu já tinha. Então, você percebe que o finalzinho aqui, ou seja, os últimos 20 minutos, está chocando um horário com o outro. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou escolher, aqui, ó, eu vou querer este intervalo aqui, olha. Que aqui está dando para mim entre 7h30 e 7h50. Ou eu poderia descer um pouco, poderia pegar aqui 7h45, um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, 7h45. Aqui ele já pulou para 8 horas, mas tudo bem. Ah, gente, eu não posso a reunião 7 horas, eu só posso 8. Aí eu venho e marco. Ele já delimitou que é 20 minutos, porque eu escolhi 20 minutos. Aí agora ele pulou de 8 para 8h20. Perfeito, então. Outro detalhe que eu posso configurar é a frequência. Supondo que seja um compromisso que ele irá se repetir toda semana. Por exemplo, a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela é um compromisso que eu tenho com vocês e vocês comigo, que ele se repete todas as terças-feiras de 7 horas da noite, ou seja, 7 horas PM até 9 horas, 9 PM. Então, este compromisso eu posso configurar ele para se repetir todas as semanas. Compreenderam? Que aí vocês vão ser notificados que aquele compromisso ele tem uma data de início e data de término. Não é o nosso caso aqui. Depois eu lanço um compromisso com frequência só para vocês verem a diferença. Então eu não vou mexer nessa opção de não se repete. É uma conferência, ou seja, é uma reunião, eu preciso de uma videochamada para isso, então eu vou configurar uma videoconferência. Olha que interessante. Pela própria agenda, você já consegue adicionar o link da chamada. É igual, por exemplo, quando eu criei o compromisso dessa aula, ou seja, eu lancei esse evento na minha agenda, eu já adicionei um link do Meet e pus lá para vocês. Aí vocês conseguem acessar esse link e ter acesso à aula de hoje. Por exemplo, algumas pessoas aqui, assim que clicaram no link, já abriram aqui direto, não foi? Só me confirma aqui que eu não precisei autorizar entrar. Eu entrei direto. Creuza entrou Creuza. direto, Darlane, Daniela. Agora, quem eu precisei autorizar para estar entrando na aula? Certo. O Sérgio eu autorizei, a Deisiane. Por que que isso aconteceu? Porque ou eu não tinha um e-mail de vocês, porque vocês não me mandaram. Provavelmente foi isso. Porque todo mundo que me mandou o e-mail, eu adicionei nessa aula e aí vocês já conseguiram entrar. Então aqui a gente já tem a primeira vantagem da gente criar o nosso compromisso por aqui. Então vamos supor, se você tem uma reunião que você quer agendar com as pessoas, com algum grupo de pessoas, e você já quer deixar essa reunião preparada, você lança ela na sua agenda, cria um evento no Google Meet, ou seja, cria uma videoconferência e adiciona o e-mail das pessoas. E aí, quando der a hora certa, as pessoas já vão automaticamente entrar naquela videochamada sem você precisar ficar autorizando pessoa por pessoa. Então, aí você já cria uma dinâmica maior, certinho? Outra coisa também que... Ah, tá, beleza. Como que a gente adiciona? Então, aqui tem um botãozinho azul, a gente clica nele. Feito isso, ele vai processar e vai gerar para você um link de Google Meet. Ou seja, com esse link aqui, ó, meet.google.com e esse código, todos os seus convidados que você adicionou vão entrar automático. Aí, por exemplo, como algumas pessoas não tinham link, eu peguei o link e mandei no grupo. Aí qualquer pessoa que acessar esse link pode vir aqui e abrir a aula se eu autorizar na hora da aula. Se eu não quiser, eu clico em não aceitar, a pessoa simplesmente cai da chamada, certinho? Se você quiser copiar o endereço do Meet aqui tem uma opçãozinha de copiar. Feito isso, eu vou só mostrar aqui para vocês como que ele aparece. Deixa eu vir aqui para ficar legal, um bloco de notas. Aqui, ó. Só para a gente abrir mais bonitinho.
Na hora que você colar, olha que interessante. Vamos supor, você copiou lá da sua agenda e vai colar no seu grupo de WhatsApp, por exemplo. Ó, pessoal, para quem não pegou o link, está aqui o link da nossa reunião. Olha que interessante. Ele já vai com o título que você colocou. Então, olha, eu chamei o nosso compromisso. Aqui, ó, eu chamei o nosso compromisso de reunião com alunos. Então, aqui ele veio reunião com alunos. Ele já veio direitinho o dia que eu programei, sexta-feira, 3 de março, de 8 da manhã até 8 p.m. até 20 p.m. Informações, link da chamada, certinho? Então, aqui a gente já consegue perceber que até copiando e colando já fica mais organizado do que se você simplesmente criar uma chamada instantânea, pegar o link e mandar para o pessoal. Eu só não mandei desse jeito lá para vocês para não complicar, tudo bem? Mas aqui você consegue ver como que ele aparece bonitinho. Então, ok. Então, eu já copiei o link para quem vai entrar na chamada ali na hora. Mas o que mais que eu consigo fazer? Eu consigo adicionar uma descrição. Essa descrição, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Por quê? A Dailane levantou a mão? Beleza. Qual a sua dúvida? Ítalo, é o seguinte, quando eu entrei para criar o link, automaticamente ele já vem para minha agenda, aí eu clicando aqui na agenda, nesse espaço azul, aí já é o link já está inserido, porque você mostrou para copiar e inserir, por exemplo, no WhatsApp, né? Isso. Para colar em outro local. Isso. Né? Eu não preciso de jogar ele para a agenda, né? Como foi para mim, eu cliquei e vai direto para... A gente já está exatamente na agenda. Quando você finalizar e clicar em salvar, automaticamente já está registrado para você. Ah, entendi. Uhum. Aí já vai lá, já vai para a data, tudo certinho. Isso, aí já vai ficar na data que você escolheu, no horário que você escolheu, tudo direitinho. Tá, aí eu só copio para colar em outro espaço, em outro local, aí é se você for usar um meio externo. Entendi. Entendeu? Ótimo. Obrigada. Certinho. Ô, Johnny, eu não entendi muito bem sua pergunta. Você perguntou se o e-mail foi agora? Não entendi o que você quis dizer. Se você quiser responder no microfone, para ficar mais fácil. Vou aguardar então. Eu vou voltar, Johnny. Se você puder repetir a pergunta, que eu não entendi direitinho o que você quis dizer. Mas então, voltando aqui, pessoal. Então, aqui eu tenho o link, né, do meu Google Meet que eu criei para poder enviar para as pessoas. Eu tenho algumas configurações, inclusive, que eu consigo fazer pela própria agenda. Se eu clicar nessas configurações aqui, olha que interessante. Só esperar um pouquinho carregar. Ok. Primeira coisa que eu consigo ver é o que os organizadores poderão fazer. Primeiramente, eu vou gerenciar organizadores. Aí eu vou permitir que os organizadores possam compartilhar a tela, possam enviar mensagem no chat. Depois que você adiciona uma pessoa, isso fica um pouco mais claro. Eu vou só mostrar como que a gente adiciona uma pessoa primeiro. Aqui de cara a gente não tem tantas opções de formatação. A gente não tem todas. Para a gente conseguir ver todas, a gente clica aqui no cantinho em mais opções. Quando a gente clicar, a gente vai abrir aqui uma tela maior. Então, se vocês estiverem criando junto comigo, cliquem lá para a gente fazer junto. Aqui do lado eu tenho opções, a opção adicionar convidados. Por exemplo, a primeira pessoa que apareceu aqui para mim foi a Dailane, é porque eu já adicionei ela num compromisso recentemente. Então eu vou clicar aqui, aí eu vou perceber que ela foi convidada para o meu evento, porém ela ainda não recebeu o link, porque eu não enviei para ela de fato. Então beleza, eu vou vir aqui, agora se eu vier nas configurações, ele vai me mostrar o que ela vai poder fazer.
Se eu quiser que ela não possa compartilhar a tela dela, eu vou clicar aqui. Aí ela vai conseguir acessar a chamada, só que se ela tentar projetar a tela igual eu estou projetando aqui agora, não vai dar certo. Se eu quiser que ela não mande uma chamada no chat, isso aqui faz mais sentido quando você faz uma videoconferência com muitas pessoas. Igual, por exemplo, essa videoconferência aqui, ela aceita até 100 convidados. Então, você imagina 100 pessoas desconhecidas assistindo você. Às vezes, você vai transmitir isso. E aí, uma pessoa vai e abre o chat, começa a enviar mensagem, aquela bagunça toda, entendeu? Então, aí você acaba que não tem um controle sobre as informações. Então, se você vier aqui, você consegue gerenciar. Mas se for uma reunião só com pessoas de uma empresa, por exemplo, ou aqui com vocês, eu não preciso desativar nenhuma dessas opções. Quem quiser transmitir a tela, quem quiser abrir a câmera, quem quiser enviar mensagem, entendeu? Mas só estou mostrando aqui para vocês que se for o caso de precisar, vocês sabem como que está fazendo, tá bom? Beleza, então aqui eu já adicionei convidados. Outra coisa, eu posso vir e colocar como opcional a presença daquela pessoa. Por exemplo, quando vocês receberam o link da aula de hoje no e-mail, vocês observaram que tinha uma opção para marcar lá sim, talvez e não. Isso ajuda a pessoa que está organizando um evento ou organizando um compromisso a ter noção melhor das pessoas que vão estar presentes naquele compromisso. Então, vamos supor que é uma coisa que você precisa ter certeza. Calma aí, que agora que eu abri o chat aqui. O Sérgio perguntou, foi meio confuso para alvar e enviar para as pessoas? Não entendi sua pergunta, Sérgio. Você quis dizer que você não entendeu como que a gente adiciona os convidados? Salvar para as pessoas? Beleza, então. Ô Sérgio, você quer saber então como que aqui no meu compromisso eu adiciono uma pessoa, no caso? Ó, vamos supor, vou adicionar uma outra pessoa aqui, ó. Uma aluna minha de outra turma, o Thier. Se eu clicar aqui nele, ele automaticamente já está aqui na minha lista de convidados. Entendeu? Aí a questão que eu queria falar para vocês é a questão de marcar como opcional. Se não é um compromisso que necessariamente aquela pessoa precisa estar presente, você pode vir aqui, olha, e marcar como opcional. Aí, olha, aí, por exemplo, a segunda pessoa, eu preciso que ela confirme presença e a primeira não. Aí aparece assim, ó, opcional. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, quando você adiciona uma pessoa no seu compromisso, ela vai receber um e-mail referente àquele evento que foi criado. Eu deixei só aqui aberto a aula de ontem, que eu mandei para mim, na verdade, a aula de hoje. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui, olha, vocês vão ver que a aula de hoje aqui, ó, a aula turma D, ela tá branca em vez de estar azul. Por quê? Azul são compromissos que eu realmente tenho certeza que eu vou, e branco são compromissos que eu não tenho certeza, ou seja, eu não confirmei ainda se eu vou. Esses de azul foram eu que criei. Esse daqui eu criei numa outra conta e convidei essa. Olha a diferença. Ó, eu tô aqui no meu e-mail, aí aparece assim, ó, Ítalo Seveskin te enviou, te fez um convite. Aparece assim, ó, convite, turma D, curso Formações Digitais. Pode perguntar, Sérgio. Sérgio? Você clicou sem querer ou você quer fazer uma pergunta? Se vai ter o curso presencialmente? Você quer saber se é isso? Beleza. A gente tem sim turmas presenciais. O nosso curso ele acontece presencialmente ao sábado na escola Filomena. Eu esqueci o nome dela, mas é Escola Filomena, lá no Amazonas. Você não está conseguindo pegar no sentido que você está achando que eu estou falando muito rápido? Se você quiser, eu repito a parte que eu já expliquei aqui. Mas se você quiser assistir a aula presencial, a gente tem aula presencial também. Faz o seguinte, Sérgio, depois eu te dou esses detalhes sobre como que você muda para a turma presencial, pode ser?
que aí não atrapalha o ritmo aqui dos meninos. Mas no final da aula pode me mandar uma mensagem que a gente conversa direitinho. Não, pode ficar até o final da aula, bom que você acompanha. Pode ser, não precisa sair da chamada, não. Que aí você já pega uma introdução e depois na aula presencial você pega de novo, ok? Perfeito, então. Então, aqui no meu e-mail, eu quero mostrar para vocês como que é quando a pessoa te faz um convite, né? Ou seja, a pessoa adiciona o seu e-mail lá para você participar de um evento. Então, aqui aparece que eu recebi um convite e tal. Aí eu tô vendo, olha, antes de clicar no e-mail, eu já sei que ele acontece quarta-feira, 1º de março de 2023, às 7 horas da noite. Aí, assim que eu clico, olha o que eu vejo aqui. Turma D, cursos, formações. Eu usei o meu e-mail pessoal para convidar o meu e-mail do curso, para mim poder mostrar aqui. Aí eu vejo o que vai ser essa aula, que igual, por exemplo, quem acessou o e-mail, quem recebeu o link, já sabia o que a gente ia aprender hoje, porque eu já tinha deixado lá para vocês. Olha, segunda aula online da turma D. Na aula vocês iriam aprender sobre Google Agenda e a gente vai passar hoje por todos esses tópicos. A gente até já viu alguns, né? Como acessar, visualizar, criar e esses outros a gente vai vendo com o passar da aula até o final, tudo bem? Beleza, então. Aí aqui eu tenho 3 opções para marcar. Sim, quando eu estou confirmando que eu vou estar presente naquele evento. Talvez é porque eu ainda não tenho certeza. E não, eu já estou avisando aquela pessoa que eu não vou. Aí, olha, quando eu clico em sim, aí aqui fica verdinha. Se eu quisesse abrir a chamada do Google Meet, eu automaticamente clicaria aqui. Deixa eu só ver se dá problema se eu entrar aqui, porque aí no caso a gente vai cair nessa aula. Aqui, ó. Automaticamente já entrei. Só que eu vou sair porque não vai ficar dando microfonia. Beleza, então. Então, vocês percebem que até a pessoa que recebeu o link, se ela abriu na hora, nossa senhora, eu estava esquecendo da aula de terça-feira. Quando você clica aqui, você já cai aqui na aula direto. E você viu que eu não precisei de ninguém me autorizar a entrar. Como eu já era um convidado da aula, eu já podia entrar direto. Aí, se a gente voltar aqui, olha que interessante que eu consigo ver. Agora eu vou vir e vejo que o compromissozinho, olha, ele tá azul. Ou seja, acabou saindo da aula. Tudo bem. Depois eu converso com ele. Eu vejo aqui, olha, que antes onde estava turma D, agora tá azul, estava branco. Inclusive, se eu clicar aqui neste compromisso, e se eu vier aqui, olha, no lapisinho para editar, eu não consigo ver, no caso, quem está presente aqui, mas eu sei que eu confirmei. Por que eu não consigo ver? Porque na hora que eu criei o compromisso, eu ocultei o e-mail, ou seja, uma pessoa não consegue ver o e-mail da outra. Porém, se eu projetar e preparar para isso, eu consigo permitir que as pessoas acessem. Igual, por exemplo, eu vou entrar aqui agora no meu outro e-mail e vou liberar a visualização. Só para vocês verem a diferença. Ó, vou sair aqui. Aí eu já liberei. Depois eu mostro para vocês como que libera. Mas aí quando eu abro aqui de novo... Tá, ele não carregou ainda. Só um minutinho. Agora olha a diferença. Primeira coisa que eu já vejo. Ele está mostrando aqui que foram 11 convidados. 7 responderam sim e 4 estão pendentes. Se eu vier aqui agora para editar, eu consigo ver quem foi os e-mails que eu confirmei que para estar vindo e quem me confirmou presença. Entenderam? Então isso é muito importante, porque eu consigo ter um controle, por exemplo, se os alunos receberam aquele e-mail. Inclusive, Tia, agora que eu percebi que você é dessa aula mesmo, tá? Você tá aí com a gente, né? Tô vendo que você tá aqui na chamada. Beleza, então.
Não, é que teve a hora que eu falei que você era de uma outra aula, porque eu adicionei os alunos da aula de ontem e os alunos da aula de hoje junto. Então, pessoal, primeira coisa que a gente então já vai começar a ter um hábito. Essas pessoas que estão aqui são as pessoas que eu sei que são alunos da turma de hoje. Então, se você é aluno da turma de hoje e ainda não me mandou o seu e-mail, ou seja, se você não recebeu o convite e precisou pedir a solicitação, eu peço que vocês me mandem o e-mail de vocês para vocês aparecerem aqui na lista. E quem já está aqui na lista, confirma que vocês vão participar da aula, para mim ter certeza. Porque senão, se eu mandar o e-mail para a pessoa e a pessoa não me confirmar, eu tenho que entrar em contato com ela. Olha, eu te mandei o convite aí da aula, você não me respondeu ainda e tal. Porque aí eu preciso saber, né, se a pessoa não vai poder assistir aquela aula. Tudo bem? Posso contar com a colaboração de vocês para as próximas aulas? Fechou então, pessoal. Ok, então aqui agora eu consigo ver a lista de quem está presente. Outra configuração que a gente consegue fazer também é por causa que, como eu estou usando uma conta de Gmail normal, não é uma conta paga, a chamada termina com 1 hora. Então, quando estiver quase terminando essa aula, eu vou criar uma nova aula aqui. Vocês já vão pegar o código dela e já vão acessar aí para vocês não perderem tempo, tudo bem? Tem que ser outro link, porque as chamadas aqui do Google Meet, para quem usa essa conta padrão, ela só é de 1 hora. Aí, no caso, se você tem uma empresa e tal, aí você pode estar assinando um pacote, que no caso é o recurso pago, que aí você tem acesso. É igual eu já comentei aqui com vocês, é o seguinte: tudo que a gente ensina aqui é gratuito. As ferramentas do Google, elas são gratuitas, mas elas funcionam da seguinte maneira: elas te oferecem um serviço, e se você quiser mais do que aquilo, aí você tem que estar pagando um pouco, porque, digamos assim, o de graça você já tem. Dá um exemplo, o Google Drive. Só de você ter uma conta do Google, você automaticamente tem 15 GB para estar usando de armazenamento em nuvem. Mas se, por exemplo, você tem necessidade de ter mais do que isso, aí você assina o pacote e tem acesso a mais espaço, tudo bem? Da mesma forma funciona com o Meet. Aí, no caso, você teria que ter uma conta Pro, que aí você conseguiria, uma conta paga, no caso, que aí você conseguiria ter mais do que 1 hora de reunião, tudo bem? Vamos lá, então. Notificação é muito interessante também. Vou voltar aqui com vocês. Olha, a gente tem aqui o nosso compromisso que a gente criou. Cadê, ó? Qual que a gente está criando? Ah, não, desculpa. A gente está nessa daqui, ó. A gente está criando o nosso compromisso. Chama reunião com alunos. Aí, eu posso também configurar as notificações. O que são isso? São ou e-mail que a pessoa vai receber, ou é uma notificação de telefone, uma notificação no computador mesmo. Por exemplo, eu quero que vocês sejam notificados dessa aula de hoje 30 minutos antes dela. Ou seja, mesmo depois de você aceitar o convite lá no Meet, eu quero que chegue uma notificação no teu telefone assim, olha, daqui a 30 minutos você tem uma aula do projeto. Aí eu configuro aqui para vocês receberem uma notificação. Porém, para essa notificação chegar no seu telefone, você tem que estar com a conta do projeto logada no seu telefone. Se você estiver no computador, ele vai te notificar no computador. E no caso, se eu escolher que seja notificado por e-mail, você vai receber uma notificação no seu e-mail, tudo bem? É igual, por exemplo, se eu quiser e-mail, eu só mudo aqui, ó. Aí eu posso configurar em minutos, em dias, em horas, em semanas. Por exemplo, vamos supor que é uma reunião que a gente tem daqui 2 semanas. Aí 1 semana antes, eu quero enviar um e-mail de lembrete. Ó, gente, daqui 1 semana a gente tem tal coisa. Aí você vai... Por exemplo, você pode configurar um prazo que você tenha para entregar alguma coisa. E você quer criar um lembrete para aquilo. Olha, eu tenho que enviar esse relatório até a data tal. 1 semana antes você quer ser lembrada daquilo para você apressar. Nossa, só tem 1 semana e tal. Você cria o lembrete e configura ele para te avisar 1 semana antes. Tudo bem? Beleza, então. O que a gente consegue configurar também? A gente consegue adicionar descrição. A descrição é muito interessante, que é justamente aquilo que eu falei para vocês.
Quando você manda um e-mail, quando você adiciona um e-mail de uma pessoa num evento, a pessoa já recebe sabendo do que se trata. Ou seja, quem recebeu o e-mail da aula de hoje, a pessoa já viu o que ela ia aprender. Se, por exemplo, tivesse um anexo de um arquivo que eu precisasse que vocês vissem antes da aula, alguma coisa referente à aula, eu poderia vir aqui e adicionar um anexo. Olha, eu venho aqui, olha, nesse clipezinho e clico em adicionar anexo. Aí ele vai pegar primeiramente pelo seu Google Drive, ou seja, se você tiver um arquivo no seu Google Drive e quiser adicionar aquele arquivo, por exemplo, eu quero adicionar logo do projeto, eu venho e coloco aqui, olha. Aí todo mundo, na hora que receber aquela notificação, vai conseguir ter acesso a essa imagem. Se eu clicar nela aqui, eu vou perceber que vai abrir um link do Google Drive. Só esperar a imagem carregar para vocês verem. Ótimo. Ou seja, se fosse um PDF, se fosse qualquer arquivo assim, você conseguiria compartilhar ele muito facilmente. Ok, então, pessoal. Aí, beleza. Aí, dentro dessa opção de descrição, né, aquelas observações que você vai pôr no seu compromisso, tem aquelas formatações, né, que eu já comentei com vocês na aula de Gmail. Então, quem assistiu a nossa primeira aula sabe do que eu estou falando. São um pouco mais simples, você tem menos recursos, igual, por exemplo, essa reunião aqui que eu vou ter com vocês. Eu vou colocar assim, ó, reunião para falarmos sobre uma atividade em grupo. Ou seja, eu quero reunir com vocês para a gente montar um trabalho em grupo. Aí, eu quero deixar essa informação, eu quero adicionar uma observação. Por exemplo, é essencial que todos os alunos participem. Então, eu vou colocar aqui, ó, é essencial que todos participem. E eu quero que essa informação fique bem assim, chamativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela em negrito. Eu venho aqui e seleciono o Bzinho. Agora, observa que ela fica em negrito. Tudo bem? Aí, se eu quisesse colocar alguma coisa em itálico, ou seja, o que a gente poderia escrever? Avisar, justificativa de ausência. Por exemplo, porque eu vou adicionar o e-mail de todo mundo. Então, se uma pessoa não puder ir, ela marca o X. Mas eu preciso que ela justifique o motivo da ausência. Ou seja, você não pode faltar por qualquer coisa. Vamos supor se fosse uma questão de trabalho. Eu marquei uma reunião com os meus funcionários. E eu não quero que eles faltem. Se eles forem faltar, vai ter que avisar do porquê. Às vezes é um funcionário que está em home office, né? Eu não tenho contato diretamente com ele. Então, ok, avisar a justificativa. Então, você tem aquelas informações com mais destaque, menos destaque, como se fosse um texto, né, padrão, como você edita qualquer outro. Tem aquelas listas, igual eu já tinha mostrado para vocês, lista enumerada, aqui, ó. Que aí você tem uma sequência lógica, que aí vai ser 1, 2, normal, né, igual eu mostrei lá na aula de e-mail. Aí você vai ter a lista com marcadores. Sai aqui. Aí a gente tem lista com marcadores. Por exemplo, o item 1. Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Item 1, item 2. Então, sim, se você precisar personalizar o conteúdo que vai ser mostrado na hora que a pessoa aceitar o convite lá do seu evento, do seu compromisso, você pode deixar esse mais bem trabalhado. É aquela, vai da sua necessidade. Você precisa disso? Você usa. Se não, é só o básico mesmo. Nossa, mas os caras agora.
Acredito que já tenha todo mundo de volta aqui, né? Já vou estar dando início. Pessoal, eu não vou prometer para vocês, mas eu vou tentar providenciar para a semana que vem uma forma da gente não ter essa interrupção na aula, tudo bem? Agora vocês estão me ouvindo? Não, beleza, então. Eu só disse aqui para vocês o seguinte: eu não vou prometer, mas para a semana que vem eu vou tentar estar resolvendo esse problema da gente ter essa interrupção na aula, para aí vocês terem uma dinâmica maior, tudo bem? Não vou dar certeza ainda, mas eu vou tentar para a semana que vem estar arrumando isso para nós. Beleza, então, pessoal. Eu vou estar continuando aqui da onde a gente parou. Então, quando a gente está adicionando a nossa descrição, a gente tem esses recursos de edição: negrito, itálico, sublinhado, colocar a lista numerada, colocar a lista de marcadores. Então, você tem essas opções de ferramentas. Quando você está adicionando as pessoas, né, adicionando os seus convidados, você consegue determinar aquelas configurações que eu mostrei, que eu falei, né, para vocês. As pessoas que vão estar sendo adicionadas, elas podem modificar o evento, ou seja, é uma agenda compartilhada. Aí você adiciona uma pessoa e essa pessoa pode entrar lá e alterar a descrição do seu evento. Ou, por exemplo, a pessoa pode ir lá e adicionar outras pessoas, ela pode mudar o nome do evento, mudar a hora do evento. Então, se for esse o caso, você vai e permite que ela modifique o evento. Aí, automaticamente, ela já pode convidar outras pessoas e ver a lista. Então, se você quiser restringir um pouco isso, você já ativa essa. E aí, agora você pode escolher individualmente entre ver a lista ou convidar outras pessoas. Às vezes, a pessoa só pode convidar pessoas para a reunião, mas não podem ver a lista de convidados. Isso aí vai da sua necessidade, tudo bem? Beleza, então. Então, aqui a gente já viu como que a gente adiciona um link do Google Meet, como que a gente adiciona uma notificação, como que a gente adiciona uma descrição e como que a gente adiciona convidados, tudo bem? Aí agora a gente vai vir e clicar no botão salvar para finalizar. Aí agora olha que interessante. Na hora que você vai finalizar o seu convite, ele pergunta se você quer enviar o e-mail para aquela pessoa. Ou seja, as pessoas que foram convidadas para estarem participando com você, você quer que elas recebam, né, uma notificação? Se eu clicar em não enviar, ele não vai mandar. Mas o ideal é que as pessoas sejam notificadas. Igual, por exemplo, quando eu adiciono vocês na aula, eu envio uma notificação. Beleza, então. Eu vou voltar aqui para a edição, vou tirar da Elaine e vou tirar o Thierry para eles não serem notificados, não receberem nada, para não bagunçar a agenda deles. Que aí, se eu enviar para eles, aí vai ser criado um compromisso na agenda deles, tudo bem? Então, eu vou salvar. Aí, como não tinha ninguém, ele salvou. Aí, observa o seguinte. Foi criado, bem aqui, nessa partezinha de baixo, um compromissozinho, que se eu clicar em cima dele, eu vejo o que ele é. É uma reunião com alunos, na sexta-feira, das 8 até as 8h20 da noite. Aí eu venho qual é a observação que eu pus, as notificações eu coloquei para notificar 30 minutos antes no e-mail, beleza? Então, eu consigo ter um controle do que eu preciso fazer durante o meu dia. É igual, por exemplo, eu simulei aqui um compromisso que chama treino de academia. Aí, eu vim e coloquei que eu malho lá na Pratique. Aí, eu coloco o endereço da Pratique. Aí, isso é uma coisa legal. Eu não mostrei para vocês como que a gente adiciona localização. Por exemplo, se não é um evento online, né? Não é por via Google Meet, é uma reunião em algum local específico. Para você adicionar um local, é só você, na hora que você está criando o seu evento, você vir aqui, olha, e adicionar um local.
Por exemplo, eu quero lá deixa eu pensar um local, na Unifei. Eu venho, digito aqui, lá na Unifei. E como a Unifei tem vários endereços, né, igual ela tem em Itajubá também, vai aparecer todos aqui. No caso, o nosso é nesse aqui, ó. Campus Teodomiro Carneiro. Ok. Beleza, então. Aí, outra ferramenta também que é muito interessante é a rota que você pode criar para chegar naquele local. Igual, por exemplo, se eu clicar nesse mapinha aqui, olha, ele vai clicar para visualizar no Google Maps. Aí eu vou identificar, né, aonde que está aquela localização. Olha, ele me mostrando direitinho, olha, que fica em Itabira. Até diminuir um pouco o zoom aqui para a gente ver, ó. Itabira. Aí, se eu quiser, eu consigo saber a rota direitinho para chegar lá. Igual, por exemplo, eu vou marcar uma reunião com alguma pessoa. Aí a pessoa não sabe onde que é aquela reunião. Eu coloco a localização. Aí, na hora que a pessoa abrir no telefone dela, ela já vai conseguir tá vendo direitinho como que chega lá. E, por exemplo, se eu quiser editar uma localização que eu já tenho feita, por exemplo, esse treino de academia aqui. Aí eu venho, clico no lapisinho, aí aqui eu consigo editar, olha, a localização que eu já tinha criado. Primeira coisa que eu acho que vocês podem, né, talvez estar se perguntando, é por que que esse compromissozinho aqui tá roxo e esse aqui tá azul. Simplesmente por uma questão de personalização. Vamos supor que eu quiser que a aula de vocês, ela fique na minha agenda como vermelho. Eu venho, seleciono vermelho e venho em salvar. Aí agora ela ficou vermelhozinho. Porém, ele ainda ficou com um tracinho azul. Sabe o que esse tracinho significa? Que este compromisso pertence à agenda Formações Digitais 1. Ou seja, é um evento da minha agenda do projeto. Por que que sumiu? Porque eu tirei as visualizações. Aí agora eu vou entrar num outro tópico que é muito interessante também. Gerenciar agendas. O que que seria gerenciar agendas? Você pode ter mais de uma agenda ao mesmo tempo. Igual, por exemplo, eu tenho aqui nesta situação uma agenda que chama Formações Digitais 1, ou seja, é a minha agenda do projeto. Mas eu também tenho essas outras agendas aqui, olha, aniversários, lembretes, pessoal e tarefas. A agenda aniversários, ela é automática. Quando que ela é usada? Quando você salva um contato no seu telefone que tenha a conta vinculada, coloca qual é a data de aniversário da pessoa, ele automaticamente vai adicionar na sua agenda o dia daquele aniversário. Só que para isso você tem que salvar o contato da pessoa e tem que estar com a conta vinculada. A agenda lembretes, ela já é automática toda vez que você cria aqui, olha, e escolhe a opção lembrete. Inclusive, eu até simulei um lembrete aqui para vocês. Eu coloquei um lembrete que ele chama pagar boleto, ou seja, vamos supor que eu tenho que pagar um boleto hoje. Aí eu coloquei até o finalzinho do dia para mim não esquecer. Eu coloquei que é para ele me lembrar 9 horas da noite. Tanto que eu coloquei depois da aula, só para vocês verem como que é um compromisso terminando. E outro, ó. Assim que a aula terminar, 9 horas, ele vai notificar aqui para mim. Aí se eu não quiser ver lembretes, eu venho aqui e desativo. Aí ele sumiu. Se eu vier aqui e ativar, ele aparece de novo. Essa agenda pessoal foi a agenda que eu criei. Então, no caso, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma agenda. E também tem a tarefas, né? Que é quando você vem aqui e cria uma tarefa. É igual eu falei, a tarefa ela é um compromisso menor, é algo só corriqueiro, às vezes o seu dia a dia. Então, quando não é uma informação que às vezes você tem que adicionar tantos detalhes, igual por exemplo, aqui na tarefa eu só tenho título, dia e horário e uma breve descrição. E não é igual um evento que eu tenho muitos detalhes, né, para serem configurados, tudo bem? Beleza, então. Se eu vier aqui, olha, e desativar o meu pessoal, ele vai sumir os treinos de academia que eu tenho configurados. Então, como que a gente adiciona, né, uma nova agenda? Então, no caso de vocês têm aí, né, a agenda do projeto, porque vocês estão usando um e-mail do projeto. E aí, se vocês quiserem vamos supor, pessoal, vocês cliquem aqui, olha, em outras agendas
e clica no mais. Aí você vai aparecer esse quadrinho aqui, você quer criar nova agenda. Aí agora você vai definir o nome da sua agenda. É uma agenda pessoal? É uma agenda de trabalho? É uma agenda, às vezes, de compromissos religiosos? O que é essa agenda sua? Você dá um nome para ela. Vou chamar ela, por exemplo, de trabalho. Eu tenho minha agenda do projeto, tenho agora a agenda do meu serviço e tenho também a minha agenda pessoal. Eu posso descrever aqui o que se trata essa agenda, principalmente se essa agenda depois eu for tornar ela pública, ou seja, eu for compartilhar a minha agenda. Então eu vou colocar assim, ó, agenda reservada para compromissos do trabalho. Qual parte, meu? Não entendi a pergunta? Não está conseguindo ver essa criação aqui? Só me tirem uma dúvida. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui que eu estou mostrando agora? De criação de nova agenda? Sim. Então, só para me tirar uma dúvida de quem perguntou, qual tela que você está vendo aí? Pamela. Tô vendo só a que a gente construiu o evento, só. Não tô vendo esse outro, esse trenzinho do lado. No caso, a tela tá travada para você em evento? Não sei, eu acho que eu apertei alguma coisa errada, porque só tá Me tira uma aqui. dúvida. Aí Você tá vendo assim, criar nova agenda? Não, onde é que tá? Ah, não, então É porque eu tô... provavelmente o seu vídeo congelou. Provavelmente pode ter dado. Você tá com. Será que tem que ir em detalhes do evento? Não. Eu tô me encontrando. Não? Ó. Ah, tá. No caso, você tá falando no seu computador? É porque eu tô na parte da agenda, mas eu não tô vendo esses negocinhos que você tá pedindo pra entrar aí. Não, eu tô só no, Tá. Só no pra me evento. confirmar. A sua tela tá mais ou menos parecida com essa daqui, assim? Você tá vendo a sua agenda da semana? Então, eu não tô vendo do lado, mas eu não tô vendo Você tá vendo assim, o então? calendário. Você tá vendo? Isso. É só você clicar aqui em cima, Isso. olha, que ele vai abrir esse menuzinho lateral. Aonde? Clicar onde? Aqui, ó, nessas 3 barrinhas. Você clica, ela. Ah, tá, ok. Perfeito? Aí pra gente Ok, criar uma nova agenda, obrigada. você vem nesse maisinho aqui, ó. Perfeito? Tá, beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos Obrigada. criar uma nova. Sem problema. Então vamos aqui continuar. A nossa agenda, ela vai chamar agenda de trabalho. Inclusive, quem estiver fazendo junto, pode criar uma agenda de trabalho aí. Depois, se quiser, pode só excluir ela. Então, ok. Eu vou vir colocar uma descrição sobre ela. Ó, agenda destinada a compromissos no trabalho. No ou do, né? Pra fazer mais sentido. Aí eu posso escolher, né? Se no caso tem um fuso horário diferente, eu posso vir aqui e escolher o fuso horário. Mas beleza, eu vou criar a minha agenda. Quando eu fizer isso, eu vou voltar aqui e agora eu vou perceber que depois de tarefas eu tenho trabalho, que é a agenda que eu acabei de criar. Se for o caso de eu quiser excluir essa agenda, eu clico nesse xizinho aqui. Aí agora, como que eu crio um compromisso numa agenda diferente, né? No meu caso aqui, eu tenho 3 agendas. Eu tenho a minha do projeto, a minha pessoal e a do trabalho. Na hora que eu estou criando um compromisso, eu posso vir aqui, olha, e selecionar qual agenda eu vou querer. Se eu clicar aqui, olha, aparece a minha agenda pessoal e a minha agenda de trabalho. Então, por exemplo, agora eu vou lançar um compromisso de trabalho. Eu vou lançar aqui, por exemplo, entregar relatório. Só que entregar relatório, vou colocar o horário, por exemplo. Até qual hora que eu tenho que entregar esse relatório? Eu tenho que entregar esse relatório amanhã, quinta-feira, até 3 horas da tarde. Só que, porém, entregar relatório, vocês concordam comigo que ele é mais uma notificação do que um evento? Concordam?
Pode escrever aí no chat se vocês acham que entregar um relatório é um compromisso que eu tenho ali que estar presente ou é uma coisa que eu tenho que ser lembrado? É uma notificação, né? Então, em vez disso, eu vou vir aqui, olha, e na hora de criar um compromisso, eu vou selecionar a opção lembrete. Olha como é que já fica um pouco mais dinâmico. Aí esse lembrete eu vou colocar para me lembrar amanhã, quinta-feira. Aí como eu tenho que entregar o relatório até 3 horas, então eu vou colocar para despertar, para me lembrar, aqui ó, 2 horas da tarde, 2 horas PM. Beleza, vou colocar aqui ó. Ótimo. Aí se eu observar aqui, olha, eu tenho em pleno evento, porque os compromissos eles podem se sobrepor. Aí o que você vai arrumar ali na hora de fazer os dois aí é de você, né? Mas, por exemplo, se eu vier aqui, olha, eu vejo que eu tenho um compromisso, ou no caso, eu tenho uma notificação, ou seja, um lembrete, que eu tenho que entregar um relatório. Se eu vier aqui editar, eu posso colocar para, se ele se repetir, no caso, aquela notificação que eu falei para vocês, que acontece mais de uma vez, mais de um dia, né, no caso. Aí, por exemplo, se eu não quiser ver os meus lembretes, eu posso vir aqui desativar, aí tanto esse como de pagar boleto, eles sumiram. Mas eu vou dar o exemplo de um evento que seja de trabalho, né? Eu vou colocar, por exemplo, uma reunião com o meu chefe. Então, reunião com diretoria da empresa, ou seja, uma reunião com os meus chefes. Eu vou vir aqui, vou escolher a opção de trabalho. Aí eu vou escolher o horário. Essa reunião ela acontece na sexta-feira, meio-dia. Escolher aqui, ó, meio-dia. Beleza, então. Ela vai de meio-dia a meio-dia e meia. Agora, se eu vier aqui na sexta-feira, olha que interessante. Cadê? Coloquei na sexta-feira mesmo. Aí ela tinha que estar aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei outra sexta-feira. Na verdade, eu vou colocar assim, ó, todos os compromissos que eu vejo. Compromissos que eu coloquei. Tá estranho? Não tá aparecendo aqui junto. Ó, vou colocar de novo então. Vou criar um outro compromisso para ver se agora dá certo. Ó, vou colocar reunião. Agora reunião com RH. Cheio de reunião também. Vou colocar. Ela caiu na sexta-feira. Mas pode ser, né? Vou colocar na sexta mesmo. Reunião, sexta-feira, 3 de março. 8h30 da noite, não. 8h30 da noite não é. Vou colocar aqui 2h15 da tarde até 2h45, por exemplo. Ok, 30 minutos. Inclusive, ó, já estou conseguindo até ver ela aqui, ó. Vou vir aqui em mais opções. Mudar ela para trabalho. Visualização padrão, ok. Aí agora eu vejo aqui, olha, que eu tenho uma reunião com o RH da agenda de trabalho. Então, se eu desativar essa opção aqui, ó, ela vai sumir. Se eu ativar, ela aparece. Outra coisa também que é interessante que eu queria mostrar para vocês é a frequência. Igual, por exemplo, eu configurei para todos os dias eu treinar 7 horas da manhã. Quem me dera ter essa animação toda. Então, se observar, continuamente, semana após semana, vai se repetindo esse compromisso. Eu configurei ele para ser de segunda a sexta. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente cria um compromisso que é
todos os dias ou em determinados dias. Eu vou pegar aqui um outro compromisso que eu posso ter todos os dias. Eu vou colocar uma corridinha, né? Uma corridinha ali 10 horas da manhã. Vou colocar aqui, ó, corrida matinal. E essa corrida matinal, ela vai se repetir todos os dias. Eu vou colocar aqui, olha, escolher o horário, eu vou correr de 10 até as 11. Tá vendo que aparece aqui uma opção não se repete? Eu clico nela e vou vir aqui agora em personalizar. Olha que interessante. Agora, se eu observar, eu tenho os dias da semana que eu corro. Eu corro todos os dias, então eu vou colocar de segunda a sexta. Eu corro 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Desativo a terça e a quinta. Se eu não determinar uma data de término, eu vou colocar, ela vai se repetindo infinitamente na sua agenda. Porém, se for um compromisso que você já saiba quando termina, você tem 2 opções. Ou terminar em, por exemplo, supondo que você começa a fazer um curso. E esse curso, são 4 aulas. São 4 sábados seguidos. Você não sabe quando que termina, mas você sabe que são 4 sábados seguidos. Você pode vir aqui e determinar que aquele evento ele vai se repetir tantas vezes. Porém, se você não sabe quantas vezes ele vai se repetir, mas você sabe até quando? Eu comecei um curso agora e ele termina no final de março. Então, eu vou colocar aqui, ó, o último dia é dia 31 de março. No caso, caiu maio, desculpa. 31 de março. Então, eu não sei quantas vezes que eu vou, mas eu sei que ele é todos os dias até 31 de março. No caso aqui, eu não vou colocar a data de término, porque, digamos assim, enquanto eu estiver com saúde, eu vou estar correndo. Então, é um compromisso que vai estar todos os dias ali. Mas depois eu vou criar um outro compromisso para vocês verem. Então, beleza. Não é um compromisso que eu preciso ser notificado. Não é um compromisso que envolve outras pessoas. Não é um compromisso que tem local que eu vou correr, né? Eu vou ficar correndo em várias praças. Não preciso adicionar descrição. É simplesmente um compromisso que eu quero todos os dias. Então, eu vou colocar aqui, ó, semanalmente, sem terminar nunca. Beleza. Aí agora eu vou salvar. Agora olha o que aconteceu. Todos os dias, infinitamente, foi criada uma corrida matinal de 10 às 11. Agora, o que pode acontecer? Vamos supor que você cria um compromisso e depois você percebe que aquele compromisso vai ter que ser interrompido. Ou seja, corri aqui bonitinho até chegar no meio de março. Aí chegou no meio de março, ficou complicado, agora eu já não posso mais correr às 10 horas da manhã. O que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, olha, a partir do dia 15 eu vou parar de correr. Eu quero que todos os compromissos para frente sejam apagados. Clico no compromisso, clico na lixeirazinha, aí ele vai me perguntar. Eu quero excluir apenas esse compromisso? Vamos supor que teve um dia que eu não corri. Aí eu quero tirar da minha agenda só para me lembrar, né? Qual o dia que eu não corri. Aí eu venho e excluo. Aí observa, olha, vai sumir apenas a quarta-feira. Mas como no caso eu vou ficar sem correr agora indeterminadamente, até eu conseguir ter o horário das 10 livre de novo, eu vou vir e apagar todos aqueles que estão posteriores. Aí observa que agora, todos os dias, 10 horas da manhã, eu estou com o horário disponível. E também pode acontecer de, às vezes, você lançar um compromisso e aquele compromisso você tem que excluir todos. Vamos supor, você quer tirar da sua agenda. Aí é só na hora aqui que você for excluir, você escolher todos os eventos. Aí você vai perceber que ele vai excluir todos da sua agenda. Olha, agora todos os dias, 10 horas, eu estou livre. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui que meu treino é 7 horas da manhã, mas aí eu quero mudar o horário dele. Eu vou perceber que agora eu não vou mais malhar 7 horas. A partir de amanhã, eu vou malhar 8 horas da manhã. Eu venho aqui, edito. Aí agora eu vou mudar o horário. Olha, em vez de começar às 7, vai começar às 8 até 9. Na hora de salvar, eu vou ver a mesma coisa. Eu quero modificar apenas esse ou eu quero modificar todos para frente? Se agora eu mudei o meu horário de treino, obviamente que eu quero mudar todos para frente. O que acontece? A partir de amanhã, os meus treinos serão às 8 horas da manhã. Agora, se eu vier aqui, olha, eu observo que todos são 8 horas da manhã. Por exemplo,
Semana que vem eu vou começar a malhar de novo 7 horas da manhã. Eu venho aqui, vamos supor, na quarta-feira. Eu venho e mudo aqui para 7 horas de novo. O que vai acontecer? Da quarta para frente, treino 7 horas da manhã. Segunda e terça, quinta e sexta, que são, né, os próximos dias da semana, eu treino 8. A questão de modificar evento, criar, apagar, tá tranquilo, pessoal? Manda só um ok, um sim aí no chat, quem quiser responder. Quem não tiver entendido, né, como é que a gente chegou até aqui, pode perguntar qualquer coisa, tudo bem? Beleza, então. Vamos lá. Então, eu já sei como que a gente cria um compromisso, como que a gente cria uma agenda, como que a gente... Desculpa. Ok, então, como que a gente cria lembrete? Outra coisa também é, por exemplo, se você quiser compartilhar a sua agenda. Eu tenho uma agenda compartilhada. Talvez com uma empresa, talvez com uma pessoa específica. Como que a gente faz isso? Bem simples. Vamos supor, eu quero compartilhar a minha agenda aqui do projeto. Ó. Eu vou clicar nos 3 pontinhos, configuração e compartilhamento. Aqui, olha, eu tenho uma descrição, né, do que é essa agenda. Ela é uma agenda exclusiva para o curso, então eu não marco compromissos pessoais nela. Aí agora, eu posso transformar essa agenda pública, ou seja, qualquer pessoa que acessar esse link vai ver a minha agenda, o que não é uma coisa muito interessante. Ou eu posso determinar qual pessoa eu quero que veja a minha agenda. Eu vou vir aqui, adicionar um e-mail. Por exemplo, se eu quiser adicionar o Arthur, eu venho, coloco o link aqui, eu coloco o e-mail do Arthur. Se eu quiser adicionar qualquer pessoa. Aí, eu tenho também as configurações de permissão, que é uma coisa também interessante. A pessoa que eu vou adicionar, ela vai poder ver os detalhes dos meus compromissos, ou seja, eu coloquei que quinta-feira eu tenho uma reunião com a organização do City Nova. Eu quero que aquela pessoa veja detalhes, né, do que vai ser nessa reunião, ou seja, aquelas observações que foram colocadas. Aí eu coloco que ela pode ver detalhes. Essa pessoa simplesmente vai ver se eu estou disponível ou não, que é quando você está criando um compromisso. Você coloca disponível ou ocupado, é uma agenda mais superficial. A pessoa só sabe que você está ocupada, mas não sabe com o quê. Vamos supor, se é um chefe, se é uma pessoa, um supervisor seu, aí ela tem que ficar entre essas duas opções. Ou fazer alteração, ou fazer gerenciamento. Que aí, no caso, a pessoa consegue criar um compromisso na sua agenda, ela consegue alterar os detalhes da sua agenda. Por exemplo, é o seu chefe, aí o seu chefe vai marcar um compromisso com você. Aí ele coloca lá na sua agenda, olha, você tem um compromisso, tal hora, tá aqui o link, eu preciso que você entre. Pronto, ele tem essa autoridade, ele pode fazer isso com você, tudo bem? Então aqui você determina os níveis de acesso de permissão. Por padrão, você pode deixar só que a pessoa vê. Outra coisa também que é interessante é você notificar as pessoas que têm acesso à sua agenda, se elas vão ser notificadas por e-mail ou receberão uma notificação no telefone. E aqui tem outras configurações que você pode fazer pertinentes à configuração de compartilhamento. Outra coisa que é interessante também é se você quiser mudar a cor, né? Então, por exemplo, o padrão é o azul, para quando você tem uma agenda oficial, que, por exemplo, essa conta aqui é a minha conta do projeto. Então, a minha agenda oficial é a minha agenda do projeto. Só que eu não quero o azul, que eu não quero esse azul padrão. Eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, roxo. Aí agora a cor oficial é roxo. Então, você pode personalizar a sua agenda para ela ficar bonitinha do jeito que você achar melhor. Por exemplo, eu posso também mudar a cor de um compromisso específico. Igual, por exemplo, esse evento aqui, eu quero que ele fique azul. Quero que ele fique azul. Na hora que eu salvar, ele vai ficar azul. Porém, ele fica com uma bordinha roxa, que é indicando que ele pertence à minha agenda pessoal, que é a agenda de formação. Aí, por exemplo, se você adicionar um compromisso que é do dia inteiro, igual, por exemplo, eu fiz a simulação e adicionei aqui, ó, aniversário de Amanda. O que acontece?
ela vai ser criada aqui em cima, ou seja, todo dia 17, o dia 27, na segunda-feira, eu sei que é aniversário da Amanda. Tanto que se eu clicar aqui, olha, ele já coloca um banner, né, personalizado, que é um banner de aniversário. E aqui eu observo que eu configurei para ano inteiro. Então, e eu configurei também para se repetir todo ano, anualmente, todo dia 27. E agora, olha que interessante. Se eu vier aqui, olha, e descer para ano, olha, eu estou em 2023. Se eu vier para 2024, olha que interessante. No dia 27, ele vai me mostrar que eu tenho o aniversário da Amanda já registrado. Então, quando você cadastra, né, os aniversários manualmente, você vê que ele repete todo ano. Esse é diferente desse aqui, olha. Tanto que se eu desativar essa opção, ele continua aparecendo o aniversário. Por que que isso aconteceu? Porque esse aniversários aqui é só quando a gente puxa dos contatos que você tem vinculados a essa conta do Google. No caso, eu não tenho nenhum contato vinculado aqui. Então, ele não aparece o aniversário de ninguém. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a programação da semana. Até essa parte aqui, tá tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tranquilo, né? Ótimo. Você pode pesquisar também, né, por um compromisso, igual, por exemplo, eu quero pesquisar reunião. Aí ele mostra quais as reuniões que eu tenho criadas. Olha, eu tenho uma reunião, tive, né, no caso, quando aparece que você já teve, aparece assim, ó, reunião de marketing. Ela aconteceu hoje, de 2 às 5. Aí eu tenho outra reunião, sexta-feira, 3 horas a 3h45. Tem um compromisso que chama reunião com alunos. Então, assim, você tem vários compromissos. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui aula. Olha que interessante. Então, aqui, aula da turma D, aula da turma F. Tem uma aula genérica. Tudo bem? Outra coisa também que é um atalho que você pode criar. Se você quiser puxar e arrastar para você criar um compromisso de um tamanho específico, igual, por exemplo, eu quero criar um compromisso aqui, olha, no sábado, de, por exemplo, 1h da tarde até 3 horas. Quando eu puxo e arrasto, eu já estou vendo aqui, olha, que ele criou um compromisso de 1 até 3. Aí ele já vai vir personalizado de 1 até 3, ou seja, eu já adiantei dia e horário. Aí agora eu só adiciono o título. Então vamos supor que você vai lançar vários compromissos de uma vez, e são todos compromissozinhos assim, olha, que você não vai personalizar nada, não vai pôr Google Meet, não vai pôr local, só vai adicionar o nome. Você pode vir fazer tudo assim, ó. Puxa, arrasta, adiciona o compromisso. Puxa, arrasta, adiciona o compromisso. E depois, se for algum que você precisa editar, você só vem aqui. Vamos supor que eu quero editar aqui. Vem, edita e vai tudo direitinho. Por exemplo, quando você tem pessoas adicionadas no seu evento e você quer enviar um e-mail para ela, você pode clicar nessa opçãozinha aqui, enviar um e-mail. Deixa eu ver se eu mostrei tudo aqui para vocês. Eu acredito que sim. Visualizações. Vou até conferir aqui no tópico da nossa aula de hoje, ó. A gente aprendeu acesso, visualização, como que cria, como que adiciona anexo. O link eu não comentei, mas para quem assistiu a aula de e-mail, vai ver que é um compromisso, que é normal, né? Por exemplo, vou criar aqui um novo compromisso, olha, ele é de 3h15 até as 5. Vou chamar aqui, ó, compromisso. Aí agora eu quero adicionar um link. Eu posso vir aqui, olha, adicionar link, igual eu mostrei para vocês. Por exemplo, eu quero que a palavra link tenha uma URL, né? Eu quero que isso jogue no site do Google, por exemplo. É do mesmo jeito. Ó, se eu passar a mão aqui por cima, eu vejo que tem o site do Google, eu clico, eu abro o site do Google. Deixa eu voltar aqui, não quero salvar esse compromisso. Voltar aqui, só para a gente ver se abordou tudo. Evento recorrente, no caso, é aquela questão do evento repetir várias vezes. Aí você pode escolher como que ele vai visualizar. Como editar, compartilhar, excluir. Configurações da agenda eu vou mostrar agora. Adicionar agendas, mudar a cor. E um exercício prático. Esse exercício eu vou cobrar agora de vocês também. Vamos lá.
A questão de configurações da agenda, a gente clica aqui, olha, nessa engrenagem e a gente tem algumas configurações interessantes. Por exemplo, o primeiro, que foi o que eu mostrei mais cedo, sobre a questão de idioma, né? Caso o seu não tiver em português, a primeira opção que a gente tem aqui é idioma. Fuso horário padrão, no caso a gente utiliza o fuso horário de Brasília. Configuração de eventos, no caso tempo, né, dos eventos. O tempo padrão. Então vamos supor, se quando você vai criar um evento, por padrão ele já vai ser 2 horas, por padrão ele é 15 minutos, por padrão ele é 1 hora. Isso só vai impactar na hora que você está criando um evento, ele automaticamente já vai estipular um tempo. Vamos supor, se você só cria eventos de meia hora, aí você vem aqui, coloca meia hora, que ele automaticamente já vai colocar meia hora. Se for um evento demais, pela hora lá você configura. Aqui é só um atalhozinho. Aí aqui são as questões das permissões. Por exemplo, convidado pode convidar? Aí você pode determinar aqui, apenas se o remetente for conhecido, no caso, você pode deixar para todos, eu acho mais interessante. Se for apenas remetente conhecido, aí ele te dá uma outra opção, que é as pessoas permitirem, só se elas tiverem autorização. Notificações na área de trabalho, igual, por exemplo, quando você cria um compromisso e está chegando perto do horário, ele vai enviar uma notificação padrão na sua área de trabalho. O padrão aqui já é 1 minuto antes, ou seja, quando está na hora ali daquele compromisso, ele vai spamar uma notificação. Aí, vamos supor, se toda vez que um aluno me responder sim, eu quero que ele me mande um e-mail avisando, aí eu ponho, toda vez que alguém marcar sim, ou talvez eu receba um e-mail de confirmação. Opções, mostrar fim de semana, mostrar número de semana, são outras configurações que você pode. Igual, por exemplo, para quem gosta de se organizar melhor, você prefere que a sua semana comece na segunda, no domingo, no sábado? Eu acho mais proativo a semana começar na segunda, então eu deixo aqui configurado para segunda. Aquela pré-visualização, que é a visualização personalizada. Aqui está para 4 dias, mas, por exemplo, você quer se organizar, se gosta de 3 dias, por exemplo. Eu vou voltar aqui, olha. Agora, se a gente vier na visualização personalizada, eu vejo de 3 em 3 dias. Ou seja, estou vendo aqui hoje, vi terça e estou vendo segunda. Aí se eu pular para o próximo bloquinho, aí eu estou vendo quinta, sexta, sábado. Entenderam? Eu quero uma visualização padrão de 5 dias, por exemplo. Você vem aqui, coloca a visualização, 5 dias. Ok. Agora, se eu voltar aqui, ele está para 5 dias. Então, por exemplo, se eu voltar, ele vai estar me mostrando quarta, terça, segunda, domingo, sábado. É só uma questão mesmo de visualização. A gente tem calendários alternativos, né? No caso, se a pessoa seguir um outro calendário, que não seja o calendário padrão, que é esse calendário nosso, tem calendários chinês, coreano, outros calendários existentes. Privacidade dos eventos, no caso, mostrar quando é criado um evento na agenda, e no caso eu coloquei eu, mas se vocês podem colocar outro para outras pessoas conseguirem visualizar. E no mais é isso, se você tem todas essas configurações que podem ser feitas. A gente já está caminhando aí para o término da aula. Eu gostaria que vocês criassem um compromisso agora na agenda de vocês, quem está no computador, me adicionassem para me mostrar como é que vai aparecer aqui para os outros alunos, tudo bem? Quem está no computador consegue estar fazendo isso agora? Beleza. Os alunos que estão no telefone vão só acompanhar aqui como é que está sendo a dinâmica e depois eu vou querer que vocês... Eu vou tentar. Oi? Eu vou tentar fazer. Não, mas o exercício é justamente para vocês terem dúvida. Que aí eu vou conseguir tirar a dúvida exatamente onde você está com a dificuldade. E quem está fazendo a aula pelo telefone, eu vou pedir para depois, quando vocês estiverem no computador, criem uma agenda, criem um compromisso na agenda e me adicionem, para mim ver se vocês adicionaram direitinho, tudo bem? E na descrição eu quero que o compromisso chame Compromisso Teste Aula Turma D. Olha que interessante, eu acabei de ver que uma pessoa me adicionou, fez um compromisso comigo. Sabe como que eu vi? Por causa que no meu telefone eu recebi uma notificação por e-mail. Então eu vou vir aqui no meu e-mail, olha aqui que interessante.
na minha caixa de entrada, eu vi que foi a Daisy que colocou o compromisso. Ó, a Deisiane me convidou, ó. Convite de remetente desconhecido, porque não é um remetente que eu tenho salvo. Aí o compromisso dela chama Aula 2, quinta-feira, 2 de março, 8 até 9 da noite. Se eu clicar aqui, olha, eu vejo os detalhes. Ó, aqui tá falando que é um remetente desconhecido, por causa que é a primeira vez que ela tá me enviando aqui, eu não tenho esse contato salvo, eu vou falar pro Google que é um contato de confiança. Aí agora, ela adicionou uma chamada do Google Meet, então se eu quiser entrar direto, eu posso vir responder sim. Aí se eu responder sim, olha o que acontece. No caso, eu poderia responder aqui por cima também, ó. Sim. O compromisso dela é quinta, 8 horas da manhã. Olha aqui na minha agenda o que aconteceu. Ó, quinta-feira, dia 2 de março, foi criado para mim aqui um compromisso, olha. Eu fui convidado para esse compromisso. Se eu vier aqui, olha, eu posso vir até ver os detalhes, ó. Se ela tiver dado a permissão, eu posso vir editar. Só que se ela não tiver dado, essa edição vai ficar apenas para mim, ó. Vou fazer um teste aqui, ó. Teste de edição. O que acontece? Ó. A notificação que está aparecendo aqui, ó, as alterações serão refletidas apenas nessa agenda. Por quê? Repete, por favor, o que é para fazer. Ô, Pamela, eu quero que você crie um compromisso na sua agenda e me adicione como convidado. O e-mail que vocês vão adicionar é o e-mail que vocês têm meu, ó, esse e-mail aqui, ó, só para mostrar para quem não estiver lembrando, ó. Ítalo Seveskin, que é o meu nome e sobrenome, _digitais1. Aí eu quero que vocês me adicionem como convidado. Aí vocês podem colocar a descrição seguinte. Compromisso, teste, aula, turma D. Só isso, já é suficiente. Então, só voltando aqui na explicação. Gatão. Aqui, ó. Beleza. Então, eu tô vendo aqui que se eu fizer qualquer edição, ó. Edição teste. Eu observo que essa edição ela não vai ser refletida na agenda dela, porque ela não me deu permissão de alterar, entendeu? Então é o seguinte, se eu salvar aqui não vai refletir lá. Só que depois, se alguém me der permissão de edição, vocês vão perceber que eu consigo entrar lá no compromisso e mudar o compromisso da pessoa. Se o próximo que for mandar, se quiser colocar só pra gente ver, tudo bem? Igual, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar a hora? Eu posso mudar, mas porém só vai ficar na minha agenda esse horário. Na agenda da Daisy, ainda vai continuar do jeito que ela colocou. No caso, ela deixou a lista visível. Então, no caso, eu consigo ver que só tem eu de convidado. No caso, se vocês quiserem colocar com outras configurações, eu mostro aqui para o pessoal diferente. Eu não quero mudar nada. Observa que aqui está sendo criado numa corzinha diferente. Provavelmente é a cor que ela tem configurado. Olha, eu percebo que esse compromisso ele não é meu, ele é da Daisy. Deixa eu ver se mais alguém aqui me mandou. Ninguém mais tá fazendo aí não, gente? Só a Deisiane que fez? Eu fiz aí, eu tentei fazer aqui, te mandei um aí agora. Você mandou nesse e-mail aqui mesmo, né? Baixa a segunda página. Isso, no e-mail que você enviou para mim o convite. Talvez é um tempinho aqui. Ok. Esperar, ele vai aparecer aqui, ó. Eu vou pegar primeiro o do Thierry Santa aqui, ó. Olha que interessante. O compromisso dele é sexta-feira, 8 horas da noite. Agora, antes de eu aceitar o compromisso dele, vamos ver o que tem aqui na minha agenda sexta-feira. Olha aqui, ó. Sexta-feira. Esse aqui, ó. Sexta-feira, 8 horas da noite. Tá aparecendo aqui um compromisso para mim. Mas alguém sabe me dizer por que ele tá branco assim? Mas você fez. Pessoal, tem alguém com áudio aberto aí? Por favor, fechar. Só for abrir se for responder a pergunta. Voltando à minha pergunta. Quem pode me dizer por que tá branco assim? Tá roxinho. Ninguém?
Ninguém sabe por quê? Pode falar, Tia. Por que você acha que tá assim? É porque tá marcado que é opcional a sua presença. Tá marcado que é opcional. Bacana. Mas a questão que eu tô falando aqui é o seguinte. Se eu vier aqui e aceitar o seu compromisso, colocar como sim, você acha que isso aqui vai mudar? Deixa eu voltar. Isso aqui vai mudar? Sim, teorizo eu que sim. Ó, vamos lá. Quando eu marcar sim aqui, eu vou vir aqui na minha agenda, eu vou dar até uma atualizada nela. Aí até já apareceu antes mesmo de eu atualizar. O compromisso, ele só vai para sua agenda se você confirmar que você vai naquele compromisso. Porque pensa comigo, se uma pessoa me manda um convite e eu marco não, qual é o sentido daquele compromisso aparecer para mim? Vocês concordam? Se eu já estou confirmando, se eu já estou negando a minha presença, ele não vai aparecer para mim naquele horário. Então, igual, por exemplo, eu vou negar uma aqui para vocês, ó, esse compromisso teste aula. Vamos ver quem mandou ele. Quem mandou ele foi esse aqui, ó. Foi a Adalane. Cadê? Ó, no compromisso dela, ela colocou sexta-feira, 1h da tarde. Se eu vier aqui, ó, sexta-feira, 1h da tarde. Eu vou colocar que eu não vou comparecer a este compromisso. Olha aqui, ele não vai aparecer, ó. Ele não vai ficar... Inclusive, ele vai ficar riscadinho. Ou seja, eu tinha um compromisso marcado naquele horário, mas eu não vou mais. Esse compromisso aqui, olha, ele apareceu nessa cor aqui, por causa que é a cor padrão que o Thierry está usando lá na conta dele. Igual, por exemplo, a Desiane, a corzinha padrão dela é laranja, então veio com a cor dela. Eu posso vir mudar aqui no meu também. Agora, por exemplo, se eu mudei de ideia, eu vim aqui no compromisso da Daiane, agora eu pensei melhor, eu vou conseguir ir nesse compromisso. Eu venho e marco sim. Aí uma coisa também que é interessante, olha, ela já adicionou mais detalhes, ela adicionou o local do compromisso. O compromisso dela é na Prefeitura Municipal de Itabira. Então aqui a gente vê já detalhes, igual eu mostrei para vocês. Aí agora se eu marcar sim, eu observo que o compromisso está roxinho, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ótimo, a Dani também mandou. Aí eu vou vir confirmar o da Dani. Deixa eu só ver onde que ele vai aparecer. Ele é quarta-feira, 7h. O dela tá coincidindo aqui, olha. Tá coincidindo aqui com o compromisso de agora. Aqui, ó. Eu observo que ele tá aqui em cima, ó. Ele tá junto aqui, ó. Eu vou colocar o dela riscadinho só para vocês verem. Ah, ela colocou quarta-feira, 8 de março. Agora que eu percebi. Se é quarta-feira, 8 de março, é quarta-feira que vem. Deixa eu só ver direitinho. No caso, eu vou marcar assim. Para ele aparecer, ó. Quarta-feira. Ué, por que não tá aparecendo? Deixa eu ver. Quarta-feira, 7h. Ok. Agora apareceu, perfeito. Porque eu tô com duas agendas abertas, não tá atualizando ao mesmo tempo. Então, beleza, eu vejo que aqui o compromisso, olha, é um compromisso que chama compromisso do teste aula D. Uma outra coisa também que eu vou só estar mostrando aqui para vocês é como que tira o compromisso da sua agenda. Que pode acontecer igual, por exemplo, eu vou tirar todos esses compromissos que vocês estão me mandando para não confundir com os meus compromissos aqui do projeto. Eu só estou mostrando aqui na aula. Igual, por exemplo, eu adicionei esse compromisso aqui, agora eu quero tirar ele da minha agenda. Eu venho e removo. Pronto, sumiu. Então, vamos supor, se uma pessoa te adiciona num compromisso e depois você quer tirar aquele compromisso da sua agenda, eu vou vir aqui tirar esse. Venho e tiro, tudo bem? A gente já está encerrando a aula de hoje. O Arthur vai estar fazendo a chamada aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação à criação de evento, criação de compromisso, como que faz qualquer uma das coisas aqui, eu vou estar à disposição nas próximas meia hora no WhatsApp para estar ajudando a vocês. Ou no mais, Ítalo, pelo celular eu não consigo te convidar. Realmente, Johnny, tem algumas configurações que elas são mais reduzidas no telefone. Eu vou pedir para depois você estar repetindo essa atividade quando você tiver com acesso no computador. Beleza? Certinho? Só manda um ok aí para mim ver se você...
Bacana, beleza então. Arthur, você tá aí? Tô sim. Em relação à chamada, pessoal, eu registrei com print aqui quem tá na chamada, quem tá na reunião aqui, e aí depois vou passar para uma planilha, beleza? Então já Então, tá registrada a pessoal, só presença. aproveitando então, reforçando, é muito importante a presença de vocês durante o curso. Ela vai determinar se no final vocês vão ganhar ou não o certificado. Toda aula que vocês forem faltar, eu peço que vocês marquem com um X lá no convite, porque todos vão receber o convite. Quem não recebeu o convite é porque não me enviou o e-mail ainda. Me envia um e-mail que na aula da semana que vem você vai receber o convitinho desse jeito lá e você clica assim. E se for não, você pode marcar também. O importante é o seguinte, eu preciso que vocês mandem uma justificativa. Por que você não vai estar indo? Porque o curso ele é um curso interessante. Cada aula que você perde já é um outro conteúdo, igual por exemplo, quem perdeu a primeira aula? Aí você ficou todo desorientado como é que criava um Gmail, a gente disponibiliza a aula, mas não pode ficar faltando, tudo bem? Você tem o endereço, tem, né? Deixa eu ver. O áudio da Rosângela tá aberto e tá dando Não, interferência. eu acabei de fechar aqui, ó. Então, só voltando, só para confirmar, beleza, Marli. Quem ainda não me enviou o e-mail, me envie o e-mail agora, já pode me enviar agora. Ó, o endereço de destino é esse daqui, ó, italocevesquim.digitais1@gmail.com. Me enviam o seguinte e-mail. Meu nome é tal, eu sou da turma tal. No caso, como você está fazendo aula agora, você é da turma D. Eu vou pegar aquele e-mail e vou adicionar. Por que eu peço para vocês se identificarem? Porque eu recebo e-mail de várias turmas, igual, por exemplo, recebi aqui mais cedo alunos da turma F me pedindo. Então, sim, eu preciso que vocês se identifiquem para mim conseguir achar aqui depois, tudo bem? Então, a gente vai fechar a aula de hoje. Quem tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp. Quem quiser fazer pergunta, tiver com dificuldade. Quem não me mandou o compromisso, manda um compromisso aí só para me saber se vocês estão gostando, se vocês estão acompanhando, tudo bem? Uma boa noite, fiquem com Deus.